E nós estaremos falando um pouco sobre esse poder da palavra de Deus. Não podemos nos esquecer que Jesus Cristo, quando foi tentado pelo diabo, lá no deserto, ele citou, na primeira tentação, ele citou Deuteronômio 8:3. A necessidade de guardarmos a palavra de Deus, de termos ela em nossas mãos e em nossos corações. Coração aqui, pastor, é coração psíquico, tá bem? Aqui é o coração, músculo, emoção, que quando você recebe uma notícia, você fica corado ou você fica branco por causa desse músculo, que bate aqui, centro das emoções, que acelera, mas o coração psíquico, é aqui que nós devemos guardar a palavra. E o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Então, todos nós somos assediados pelo pecado em todo tempo, toda hora. Toda hora o pecado nos assedia, não é? Até em casa o pecado nos assedia. No trabalho o pecado está nos assediando em todo tempo. Então nós precisamos estar firmados na palavra do Senhor nosso Deus. Nós estaremos lendo a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 14 até o 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, ou seja, mostrar o que está em desacordo, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento do culto, Senhor, por este momento tão solene, tão singular, na tua santa presença, ó Deus. E agora, ó Deus, pelo poder do sangue de Jesus, dá-nos capacidade de assimilação da tua palavra. Senhor, nós precisamos aprender a te honrar, te glorificar, te obedecer, ó Deus, e viver uma vida, ó Deus, para a tua glória e para a tua honra. Senhor, ensina-nos através da ação do teu Espírito Santo, trabalhando em nossos corações psíquicos. Senhor, nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Nós, especialmente os batistas, quando os batistas iniciaram ali o trabalho missionário no Brasil, especialmente ali na cidade do Rio de Janeiro, os batistas eram chamados ali de os bíblias, porque era comum ver os batistas saindo, levando em suas mãos sua Bíblia, e assim foram apelidados de os bíblias. Uma pena que nós temos visto neste novo tempo, as pessoas agora, devido à tecnologia avançada, já não levam mais a sua Bíblia, o livro da capa preta, mas usam aí os celulares. Mas, com tristeza, nós temos ouvido de alguns pregadores, grandes pregadores, que eu considero, como Hernandes Dias Lopes, um grande pregador, presbiteriano, e Augusto Nicodemos, outro grande teólogo, Dr. Shelley também, que morreu há poucos anos. Nós temos ouvido que nunca o nosso povo evangélico foi tão analfabeto de Bíblia como nos dias atuais. Temos acesso à Bíblia com tanta facilidade,
com tanta disposição da palavra de Deus, e nós perguntamos ou pedimos a alguém, diga um versículo da palavra de Deus, e a pessoa não lembra, não aprendeu nem João 3,16, às vezes tem uma vaga lembrança lá do Salmo 23:1, que diz o quê? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? Ou então como aquele menino que não sabia e disse, o Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada, mas falou corretamente, a palavra falou corretamente, a mesma verdade. Então nós precisamos da palavra de Deus. Lá em Apocalipse, a Bíblia diz, bem no início do capítulo 1, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que pratica as palavras deste livro, né? Bem-aventurado o que lê. Aí de repente a pessoa diz assim, então eu não sei ler, eu não sou bem-aventurado porque eu não sei ler. Mas aí a palavra de Deus continua, bem-aventurado os que ouvem, Você não sabe ler, mas você pode ouvir. E bem-aventurado, especialmente, mais bem-aventurado, não apenas os que ouvem e os que leem, mas especialmente aqueles que praticam, Porque nós temos vivido uma época que nós ouvimos muito, mas praticamos pouco. Isso significa que não estamos aprendendo, não estamos obedecendo. Paulo escrevendo a Timóteo, eu não lembro agora o versículo, mas ele diz que há pessoas que às vezes ouvem sempre, mas nunca aprendem. Há pessoas que ouvem sempre e nunca aprendem. E nós precisamos ouvir e também guardar em nossos corações e aprender pondo em prática. Porque também, às vezes, nós guardamos, mas não praticamos. Erramos conscientemente, cometemos erros, desobedecemos a Deus, sabendo que estamos desobedecendo. Entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus encadernada, produzida pelo próprio Deus, que inspirou homens santos para este fim. 2 Pedro 1:21 diz, porque a Bíblia, a palavra de Deus, nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Isto significa que Deus soprou em suas mentes a sua palavra. Às vezes nós pensamos que os escritores da Bíblia, eles ficavam em êxtase, eles ficavam fora de si no momento que estavam escrevendo. Não, eles estavam na sua perfeita sanidade mental. Eles estavam ali num momento de inspiração, de prazer na presença de Deus, e ali eles iam escrevendo aquilo que Deus ia pondo nas suas mentes, e assim, por cerca de 1500 anos, Deus foi falando, e para que nós tivéssemos hoje a Bíblia Sagrada em nossas mãos. Graças a Deus, Alguns poetas disseram, e alguém anotou, a Bíblia é o mapa do viajante, é a espada do Espírito Santo. Paulo falando aos cristãos de Éfeso, no capítulo 16, versículo 17, diz que ela é a espada do Espírito, a palavra de Deus, e também a espada do soldado cristão, é o cajado do peregrino, e é a bússola do piloto. Grande norte-americano, amado por todos os norte-americanos, Abraham Lincoln, primeiro presidente americano, ele disse que é impossível governar bem sem Deus e especialmente sem a Bíblia. A Bíblia era seu livro de mesa, onde ele diariamente consultava a Deus e a palavra. A Bíblia está dizendo, através do apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Há uma necessidade de aprendermos e perseverarmos naquilo que nós aprendemos. O segredo de um cristão para ser vencedor é ele consistir na perseverança,
ele permanecer. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que o tens aprendido. Nós temos aprendido, e especialmente de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho dito aos queridos que quando nós queremos saber algo a respeito de um determinado personagem, eu falo isso sempre nas minhas pregações, nós buscamos a biografia daquela pessoa, daquele personagem, ou através da internet, ou através de uma enciclopédia, de livros, nós vamos buscar então o que dizem a respeito daquele personagem, para que nós possamos saber detalhes. E quando você quer aprender sobre nosso Senhor Jesus Cristo, você tem que aprender através da biografia de Jesus nos 4 evangelhos. É um evangelho escrito por 4 pessoas. Então, o evangelho de Jesus Cristo é um só, escrito por Mateus, Marcos, Lucas e João, o apóstolo do amor. E eu sempre aconselho as pessoas, quando você aconselhar alguém a ler a Bíblia, diga à pessoa, comece a ler pelo Novo Testamento e em especial o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, o apóstolo João. Tem até, a nossa convenção tem até o Evangelho de João em pequenos livretos, e estão sendo distribuídos de quando em vez, são distribuídos aí de graça, porque ele é um evangelho totalmente assim, bastante especial, dos demais 3, Mateus, Marcos e Lucas. Enquanto os Mateus, Marcos e Lucas apresentam a biografia de Jesus como homem, aquele que nasceu, como lemos agora há pouco, lá em Lucas capítulo 2, e que foi apresentado no templo em Jerusalém. João apresenta Jesus Cristo à humanidade. João apresenta Jesus Cristo ao nosso coração, ao mundo. João apresenta Jesus como o Filho de Deus. E ele diz, no princípio era o verbo, ou seja, era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E no versículo 14 do mesmo capítulo ele diz, e vimos, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E aí João vai então mostrando assim com clareza esse Jesus Cristo que é o Cordeiro de Deus e que tira o pecado do mundo, tira os nossos pecados e nos dá a vida eterna. Então, a doutrina da salvação eterna, ela é claríssima no Evangelho de João. Eu fiz questão de, há longos anos, decorar os versículos que falam sobre a certeza da salvação, e eu gosto de citar. Então, nós temos aí João 1, 11 e 12. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Olha aí, filhos de Deus com direito à herança dos céus. Por isso que nós somos filhos de Deus e falamos que temos a salvação. João 14,6, E disse-lhes Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Que bênção, né? Então, esses versículos que eu falei aqui, irmãos, eles afirmam com clareza que todos aqueles que crerem no Senhor Jesus Cristo têm a vida eterna, E eu deixei passar ainda João 11, 25 e 26, onde Jesus, conversando com a Marta, irmã do Lázaro, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto,
viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Que preciosidade, né? Que maravilha de palavra. Aquele que crê em mim tem a vida eterna, é isso que Jesus está dizendo. E ele faz uma pergunta a Marta. Aí ele pergunta assim: crês tu isto? Outra tradução diz assim: você crê nisso que eu estou te falando? Você crê? Porque se creres, verás a glória de Deus. Lá em Apocalipse 2, versículo 10, no finalzinho do versículo, a Bíblia diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Em Mateus 24, 13, Jesus Cristo disse assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Por esta razão, Paulo está dizendo, aquele moço que ele evangelizou, que ele com certeza batizou, e que serviu de companheiro nas suas viagens, Paulo e Timóteo, agora ele está dizendo para ele: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Então o segredo é permanecer, e permanecer em Cristo. Porque em João 15 o Senhor Jesus Cristo disse: aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque Jesus está falando ali que ele é a videira. Em João capítulo 15 ele está falando que ele é a videira, ou seja, aquele que a árvore que produz a vide, o vinho, a uva, Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Toda a vara, ou seja, o ramo em mim que não dá fruto, ele tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Olha o poder da palavra de Deus. Olha o poder. Vós já estáis limpos pela palavra. Porque é através da palavra de Deus que Deus vai trabalhando nossas mentes, que Deus vai trabalhando os nossos corações, que Deus vai trabalhando as nossas emoções. É através da palavra guardada. Por esta razão, por este motivo, o salmista disse: escondi a tua palavra, para errar menos, para acertar mais. Escondi ela no meu coração. Então vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma, ou seja, o ramo de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas, ou seja, os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está em Cristo? Você está em Jesus? Você entregou sua vida a Jesus? Você se comprometeu com o Senhor Jesus Cristo? Você tem prazer de estar na casa de Deus para louvar a Deus, porque você ama a Deus. E porque você tem alegria em aprender sobre Cristo Jesus, o teu Senhor, o teu Salvador, único e todo suficiente. Quando nós cremos assim, irmãos, a vida cristã torna-se um motivo de alegria, de felicidade. A vida cristã não se torna um peso, uma obrigação, apenas um dever religioso. A prática de rituais e cerimoniais. O culto não é um cerimonial, um ritual. Não, o culto ele tem que ser um culto vivo. Assim que a Bíblia diz, lá Paulo escrevendo aos cristãos de Roma, ele disse, rogo-vos, pois irmãos, ele roga. Rogar é suplicar, é mais que pedir. Rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, ele está pedindo aí pelo amor de Deus,
que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto inteligente, é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. É isso que nós precisamos, através da palavra, desse conhecimento da palavra, a Bíblia Sagrada, né? Eu tenho ensinado, e às vezes nós encontramos evangélicos, pessoas que estão nas igrejas e que ainda não aprenderam porque que a Bíblia se chama Bíblia. E é uma das coisas que eu ensino na classe de doutrina, já logo nos primeiros dias, né? A Bíblia se chama Bíblia porque ela é uma mini biblioteca. Ela tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. É por isso que ela é uma mini biblioteca inspirada por Deus, né? Tu, porém, permanece. Né? Em Hebreus 12, 1 e 2, diz assim sobre esse permanecer. Né? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, isso significa, nos assedia tão de perto, e corramos com paciência, ou seja, com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, ele desprezou. A Bíblia diz, ele se humanizou, Hebreus, capítulo 12, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Isso é profundo. Sabe, irmãos, nós temos uma tendência humanista de olhar para as pessoas, dar ouvido às pessoas e, enfim, nós herdamos isso dos nossos pais lá no Éden. E nós nos preocupamos muito com o que as pessoas dizem a nosso respeito, a respeito de alguém que nós amamos. E nós nos esquecemos da perseverança, do compromisso que assumimos com Jesus, de amá-lo. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós fazemos também uma declaração de amor a Deus. Senhor, eu quero te amar, eu quero te adorar, eu quero te servir, e eu coloco a minha vida nas tuas mãos, e eu quero permanecer, eu quero perseverar neste propósito, de gastar a minha vida para a tua glória, gastar a minha vida, este pouco tempo de vida que nós temos, para teu louvor, para a tua glória, para a tua honra. Porque, irmãos, o que é a vida? A Bíblia diz que é um vapor, que aparece por um pouco e logo se desvanece. Diz um provérbio que a vida mais longa é curta. Passa tão rapidamente, diz o salmista, o tempo passa tão rápido e nós voamos. Então, esse compromisso que nós assumimos um dia com Cristo, ele deve estar sempre em nossas mentes, através da leitura da palavra, da guarda da palavra, do ouvir a palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus diz lá em Romanos 10, 17, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, às vezes nós pedimos, Senhor, eu quero mais fé, eu preciso mais fé. E alguém já disse, se você está pedindo a Deus mais fé, Deus vai mandar mais provações para provar a sua fé. E aí quando vem a provação, nós desistimos. E a provação
Pode vir através de um irmão da igreja, de uma palavra do pastor, enfim, de um amigo, de alguém da família, ou alguém da igreja, ou do regente do coral, ou do professor da EBD, e aí você fica insatisfeito, e o seu ego fala mais alto, e você fala, pronto, já terminei, chegou o fim do meu pacto com Jesus Cristo. E não quero mais pacto com a igreja de Jesus, eu vou ser crente à minha moda, à minha maneira. E este sistema não é o que Deus projetou para nós, né? Então, o que Deus projetou para nós é, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, Ele venceu, e nós também venceremos com Ele, né? E Paulo disse no versículo 15, que estas palavras, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, isto que ele aprendeu, no versículo 15, Paulo disse assim, podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. E há pouco eu disse, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Como é maravilhoso quando nós temos prazer na leitura da palavra. Lá em Atos 2, quando Deus inaugurou o ministério do Espírito Santo, derramando o Espírito Santo na igreja, derramando o poder do Espírito na igreja em Jerusalém, naqueles 120 irmãos que estavam ali reunidos em um cenáculo, em um salão, eles louvavam a Deus, eles oravam, e é uma história assim maravilhosa, e faz muito bem para a nossa vida espiritual, saber que o Espírito Santo veio sobre a igreja, e que ele não foi tirado da igreja, porque o dia que ele for tirado da terra, a igreja subirá com ele, no arrebatamento. Então nós somos estes que compomos a igreja de Jesus Cristo, e também recebemos porção do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, quando nos submetemos a Ele. E lá em Atos 2,37, então, o primeiro sermão que o apóstolo Pedro pregou, o primeiro discurso dele, era o primeiro discurso de Pedro. Ele falou das verdades que aquela multidão precisava ouvir, que aqueles que eles haviam crucificado, matado. Pedro disse, este Jesus que vocês crucificaram, Deus o elevou à condição de príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento. E eles ficaram muito tristes quando eles ouviram aquela palavra. E depois de ter ouvido aquela palavra de Pedro, eles perguntaram, o que faremos? E o apóstolo disse, arrependei-vos, arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para receber o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Vocês vão receber na vida de vocês um ajudador, vocês vão receber na vida de vocês um consolador. Este é o presente que Deus nos dá quando dá conversão das nossas vidas a Jesus. Você recebe um companheiro diário, você recebe um ajudador, você recebe um consolador, o Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus, ele habita conosco, ele está em nós, e ele trabalha. Mas o poder da palavra, Jesus, conversando com os saduceus, disse, vocês erram, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 22, 29, em João 5, 39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Você leu a Bíblia hoje?
não precisa levantar a mão. Ah, sim, pastor, eu li. Eu vim de manhã na EBD, então eu li. Mas e amanhã você já vai ler a Bíblia? Leia. Conheço um irmão que certa vez ele disse para mim: pastor, eu levanto 4h30. Às 4h30 eu levanto. 5 horas tem que estar no sítio, tirando leite, trabalhando. E que tempo eu tenho para ler a Bíblia? Depois de algum tempo eu disse para ele: o tempo a gente faz o tempo. Aí depois de algum tempo nos encontramos novamente. Ele falou: pastor, estou levantando às 4. Me arrumo, me preparo e leio a Bíblia 15 minutos, às 4h15 e às 4h30. Depois eu saio para o meu trabalho. E nesses 15 minutos, pastor, dá tempo de ler tantas passagens maravilhosas. 15 minutos você lendo a Bíblia, você vai ver. Dá tempo de você ler a carta do Paulo aos Efésios em 2 dias. Você lê em meia hora. 6 capítulos. E você aprende muito. Filipenses, a 1ª e 2ª Timóteo, né? Você vai assim, pegando amor pela palavra. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Já falei, né? Que bênção, que privilégio. Estamos encerrando. Eu acho que este momento é muito oportuno para fazer a pergunta que eu vou fazer para você. Você quer ser um vencedor? E esta pergunta, vocês sabem por que eu estou fazendo. Porque é muito triste a dor de um perdedor. É muito desagradável. Também não existe dor agradável, né? Todas elas são desagradáveis. Mas a de um perdedor. Mas a Bíblia tem uma palavra para a nossa vida espiritual. Apocalipse 21:7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Você quer ser um perdedor? Aquele que desiste na primeira prova, aquele que desiste na segunda, ou na terceira, ou na quarta, ou na quinta. Aquele que chega aquele momento, fala: não dou mais, eu vou desistir, não aguento mais, não vou, não dá, não consigo entender, chega, eu pensei que fosse diferente, mas não é. Não, para mim chega. Aí você será um perdedor. Mas a Bíblia está dizendo: aquele que vencer, aquele que permanecer, aquele que ficar, aquele que for fiel, ainda que tenha que morrer, eu darei a coroa da vida. Amém? Amém. Que Deus possa ter falado em nossos corações. Amém? Vamos orar a Deus. Bendito Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esta meditação, Senhor, por esta palavra, e nós precisamos e queremos ser vencedores, ó Deus. Não queremos ser perdedores, ó Pai. Nós queremos triunfar como Cristo triunfou. Ele não desistiu de nós, ó Deus. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a vida dele, a vida eterna, a vida, ó Deus, de qualidade, a vida, ó Deus, na eternidade contigo para todo sempre, ó Deus, com todas as bênçãos espirituais. Pai, abençoa, Senhor, todas as pessoas. Abençoa, ó Deus, onde está chegando a tua santa palavra, para que todos possam entender que a tua palavra é viva e eficaz, que a tua palavra, ó Deus, não volta vazia, que ela produz frutos para a eternidade.
Cura-nos, liberta-nos, transforma-nos, ó Deus. Sara nossas enfermidades. Cuida da nossa vida espiritual, psíquica e física, ó Deus. Tu és o nosso Pai, Tu és a nossa esperança. Ó Deus, em Ti estão ocultos todos os tesouros, ó Deus, da sabedoria, da ciência, do conhecimento, da espiritualidade, do amor. Pai, ensina-nos. Ó Deus, nós queremos ser aprendizes, queremos ser Teus alunos. Oramos, ó Deus, agradecidos pelo Pai maravilhoso que o Senhor é, no nome de Jesus, o Teu amado Filho. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre nós, desde agora e para sempre. Amém.